que tá bom, né, Marcelo? Podemos, né? Podemos começar? Tranquilo, se quiser, Tudo fica à bem? vontade, Então Elisa. tá. Quero apresentar o Dr. Thalisson Silas Pereira. Ele é coordenador do programa de residência médica da anestesiologia do servidor do Estado, Hospital do Servidor Público do Estado, do CT Samedi, coordenador de ensino da UNITA Anestesiologia e coordenador do Núcleo de Terapia Intensiva da SAESP. Obrigada, viu, Thalisson, por essa parceria. Eu acho que é super importante. Anestesia e ginecologia obstetrícia, acho que é fundamental. Muito obrigada, viu? Se quiser, Eu por que favor. agradeço, Elisa. Eu fico feliz aí pelo convite, dessa possibilidade de poder integrar aí a anestesia, a ginecologia, a obstetrícia e, claro, melhorar o cuidado de paciente cirúrgico. A intenção hoje é, claro, sanar alguns problemas e algumas discussões que podem vir em torno da melhoria desse cuidado que integra todos nós, a anestesia, a ginecologia e também a terapia intensiva quando o paciente vai para a UTI. A gente tem esses dados. A intenção aí é poder trazer a respeito do protocolo Eras e também do projeto Acerto, do qual eu faço parte do núcleo de ensino do projeto Acerto, que é um braço do projeto Eras. O que é importante trazer de lembrança para todos? A gente lida com muito uma gama de pacientes cirúrgicos, nós temos uma fila imensa de pacientes com proposta cirúrgica e nós sabemos que hoje a terceira principal causa de mortalidade global é a mortalidade cirúrgica, ela acaba sendo uma das peças-chaves de mortalidade aí. Quando a gente pensa em pacientes cirúrgicos de alto risco, eu pego, por exemplo, uma cirurgia oncológica, a ginecológica, oncológica, que o paciente está desnutrido, ele é cardiopata, ele tem insuficiência renal. Esse paciente ele tem, por ser alto risco de complicar no período pós-operatório com alta morbidade. Então a gente tem que imaginar que é como se fosse esse doente subir um lance, um Everest. A gente tem que preparar esse paciente para uma maratona. E é isso que a gente vai fazer, preparar ele no pré para ele tolerar o intra e aí seguir. Esses pacientes, um em cada quatro deles pode evoluir com complicações. Quando a gente pensa em complicação, os dados do Medicare traz exatamente isso. Todo paciente que complica, pessoal, reduz a margem de lucro hospitalar e isso incrementa custos de 18 a 20 mil dólares. Acelerar a recuperação do paciente cirúrgico, que é o conceito de fast track, adotado pelo projeto Eras e pelo projeto Acerto, é exatamente não só reduzir morbidade e mortalidade, mas também reduzir custos, porque o paciente fica menor tempo internado e menor tempo, tanto na enfermaria como na terapia intensiva. E isso a gente tem que lembrar que aumenta custos hospitalares. Qualquer paciente que for passar por uma cirurgia oncológica de grande porte, de moderado porte, se ele tem baixa reserva funcional, ele muitas vezes não consegue subir a montanha que é a CIR cirúrgica e a inflamação cirúrgica. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que preparar esse paciente no pré-operatório, ter um status nutricional adequado, ter albumina adequada, não deixar ele com jejum prolongado, é deixar esse doente preparado, tendo a cessação do tabagismo, é ter glicemia otimizada no pré-operatório, é ter ganho muscular no pré, para ele tolerar toda essa situação e vencer tanto a cirurgia como a anestesia para chegar lá no topo da montanha. A descida é o pós-operatório, é ele na enfermaria, é onde vem as complicações do tipo fístula, é onde vem infecção do sítio cirúrgico, é onde ele tem esses problemas que são inerentes tanto ao pré como ao intraoperatório. E aí a união da cirurgia e anestesia, aí ele vence no período pós-operatório, se ele consegue vencer todos esses problemas aí existentes. Se a gente comparar a aceleração do paciente cirúrgico, que é o que a gente vai debater aqui, ela é semelhante a um pit stop.
É semelhante o paciente chegar ali no período pré-operatório. Todo mundo tem que estar em conjunto. Isso é anestesia, isso é ginecologia, isso é enfermagem, é a nutrição, é a fisioterapia, é todos esses conjuntos, o técnico de enfermagem, porque se um errar, esse carro não sai rápido, é isso que vai acontecer nessas engrenagens. O que nós temos no cenário atual, e isso faz parte do cenário do servidor público estadual? É o cenário imaginário, que é o que nós estamos buscando, né? Mas a realidade é essa. O jejum que a gente tem hoje, a mediana é em torno de 14 a 16 horas, pessoal. É até a realimentação desses pacientes no período pós-operatório, elas carecem, o paciente não tem alimentação precoce, é em torno de 48 até 4 dias sem alimentar nada, pessoal. Isso não é nem um líquido claro, o paciente acaba não recebendo. O paciente acaba recebendo muito fluido do tipo intravenoso, período pós-operatório, em que extravasa apenas 20%, pessoal, daquele soro que está gotejando no paciente vai ficar no intravascular. Muitos pacientes têm desnutrição e sarcopenia já no pré-operatório, muitas vezes até contraindicação ao procedimento que aumenta o risco de fístula e infecção do sítio cirúrgico. Muito antibiótico dado, muito preparo de colo feito de forma desnecessária e um tempo de internação e imobilismo no período pós-operatório que pode acarretar em ilha dinâmico e dificuldade da liberação desse paciente cirúrgico. Em torno de 2008, 2009, surge a premissa de acelerar o paciente cirúrgico dentro do conceito de cirurgia oncológica coloretal. Isso começa a ser extrapolado, começa a surgir protocolos do tipo cirurgia de cabeça e pescoço, plástica, cirurgia oncológica, ginecológica e obstétrica, que é a abordagem da aula hoje trazer tanto a ginecologia como a obstetrícia, principalmente os pontos de maior discussão e debate a respeito da obstetrícia. Mas o que são essas engrenagens, pessoal? É no pré-operatório a gente identificar e otimizar o status funcional do doente. Hoje a gente tem recomendado em alguns outros centros e grandes centros de botar o paciente para fazer atividade física, para ele preparar, para ele ingerir proteína no alvo, na meta no pré-operatório. Aí ele não ficar com jejum prolongado, ou seja, abreviar o jejum em torno de 2 a 3 horas para líquido claro, dando Fresubin, que é um carboidrato de liberação rápida, um líquido claro, fazer tromboprofilaxia e limitar aquela pré-medicação, aquela sedação que é dado lá no pré, aquilo hoje a gente não recomenda mais. No entra anestesia, entra cirurgia, é profilaxia, é dar antibiótico terapia, é terapia guiada por meta por fluido, e o pós-operatório, tudo isso unido com controle de náusea e vômito, analgesia adequada e considerar aí também uma deambulação rápida nesse doente. O Eras começou a se destacar para o mundo todo e ele ganhou destaque no Brasil num braço chamado Projeto Acerto, onde a gente tem uma publicação, é um livro que a gente tem, vários outros papers também integrando, onde a gente traz recomendações, incluindo ginecologia. No próximo lançamento, a gente vai incluir a parte de obstetrícia como alvo estratégico também do projeto Acer. Beleza. Mas da onde vem essa premissa de abreviar o jejum dentro do conceito inicial de ginecologia e depois eu vou falar da obstetrícia? Vamos lá. Lister, dos tempos lá, descrevia que era nada pela boca à noite. O paciente ficava de jejum prolongado, ou seja, aquele jejum pesado à noite. O paciente não podia comer mais nada à noite e nem beber líquido. E às vezes a cirurgia, a gente sabe, ela não entra às 7, ela acaba atrasando, aí ela entra às 10, aí o paciente já vai completando quase 18 horas de jejum. Dentro disso, Lister baseava que nada pela boca após meia-noite. Por quê? Por causa do risco de broncoaspiração. Isso é baseado através da clássica síndrome de Mendes, que é um dos medos que surgiu
com esse grupo que eu estou discutindo aqui, que são obstetras e ginecologistas, em que ali que surgiu que o primeiro relato de broncoaspiração maciça, que foi a clássica síndrome de Mendes, em que todos nós tememos, foi da obstetrícia e da ginecologia que surgiu isso, principalmente da obstetrícia. Mendes ali em 1946. Então, peraí, eu não posso dar alimento mesmo, pessoal. Alimento sólido, nós não damos para o paciente de forma abreviada. São 8 horas para a proteína de alto peso, para sólidos. Porém, a gente sabe que os líquidos claros esvaziam de forma muito rápida e ele tem uma performance diferente no estômago do paciente. Isso daqui é um dado do estudo bem interessante, um estudo nosso, que é o estudo Big Fish, que pegou cerca de 3.600 pacientes cirúrgicos com propostas cirúrgicas diversas. E foi identificada qual que era a mediana de jejum pré-operatório desses pacientes. A maioria dos pacientes, pessoal, ficava mais de 12 horas, mais de 8 horas de jejum pré-operatório. Quando a gente pega o grupo cirúrgico, o que mais se destaca aqui é o grupo que não deveria ficar com o jejum tão longo, por exemplo, cirurgia vascular ficou com a mediana de 16, e da ginecologia aqui ficou em torno de 11 horas de jejum pré-operatório. Beleza. Mas o que que a gente tem agora de recente? Nessa outra corte, baseada em corte retrospectiva de pacientes para cesariana e cirurgias obstétrica, a mediana de jejum para cirurgia cesariana eletiva foi de 11 a 13 horas de jejum. Então, vamos discutir sobre esse grupo, que é o grupo obstétrica e o paciente a gestante. Sabemos que o grupo gestante, pessoal, ele tem retardo de esvaziamento gástrico, principalmente às custas da progesterona. E isso relaxa o esfíncter e retarda o esvaziamento gástrico. Eles começaram a identificar que não só em gestante, mas como no grupo cirúrgico geral, quando eu dava líquido claro, eu estou falando água, é água com carboidrato de rápida absorção. Quando eu dou, por exemplo, um chá sem resíduo, quando eu dou uma água de coco sem filamentos, quando eu dou, por exemplo, aquele chazinho, sem fazer propaganda, o Feel Good lá, ou quando eu dou algum líquido que não tem resíduo, o esvaziamento avaliado através de ressonância, através de ultrassom, foi em torno de 90 minutos, não tinha líquido mais dentro do estômago. Isso vale para gestantes também, não obesas, não portadoras de doença do refluxo gastrointestinal, líquidos claros sem resíduos, pode ser ofertado. O que que é discutido no grupo gineco-obstetriz? É sobre carboidrato, aqueles carboidratos do tipo maltodestrina, se isso tem alta recomendação para o grupo gestante. Então, ó, a maioria dos consensos para a ginecologia tem para não obstétrica, traduzem que deve ser feita a abreviação do jejum em pacientes cirúrgicos, de modo geral, que não seja cirurgia de emergência, paciente não obstruído, paciente sem infecção abdominal, paciente com peritonite, não tem como abreviar jejum, pacientes diabéticos com neuropatia diabética. Esses pacientes não tem como abreviar jejum e pacientes gestantes com doença do refluxo e obesa. A força-tarefa traz como evidência 2A, hoje já considerada até 1A, sobre a abreviação do jejum e facilitação da ingestão de carboidratos em grupo de ginecologia oncológica, por sua vez. Olha o que, que a gente tem de recomendação da ASA. Para líquidos claros, são 2 horas de jejum. Para, por exemplo, leite, 4 horas. Leite materno, 6 horas. Não leite humano, são 6 horas. Por exemplo, dieta integral, pessoal, são 6 horas de jejum que a gente pode estar abreviando. Agora, se a paciente comeu uma feijoada, passou ali na churrascaria e comeu muito sólido, proteína,
Pessoal, não tem como, são 8 horas, que vai ter proteína ainda e resíduo com alto risco de broncoaspiração. Todas as sociedades reforçam isso. A sociedade brasileira também traz isso, pessoal. E outro dado que já foi até ponto de discussão para suspensão de cirurgia. Goma de mascar, pessoal, não é ponto para suspender cirurgia, porque o paciente estava mascando uma goma de mascar. Agora, doutor, ele foi lá e engoliu a goma de mascar vários, aí ele está com sólido no estômago, né? Mas bala, pessoal, tem recomendação até de bala de gengibre, reduzir náusea e vômito pós-operatório. Então, a recomendação brasileira é para líquidos sem resíduos também são 2 horas, recomendação forte, grau A. Para outros componentes, a gente coloca até 6 horas. Refeição leve, pessoal, é 6 horas. O paciente tomou, por exemplo, chá com leite e comeu, por exemplo, mamão. Isso são 6 horas que estão colocando agora. Líquidos sem resíduos, mais uma vez, para criança e adulto, são 2 horas dentro desse conceito. A limitação do componente que eu estou trazendo para vocês fica em torno de pacientes que possuem o quê, pessoal? Pacientes que têm cirurgia de emergência, doenças obstrutivas do trato gastrointestinal, gastroparesia documentada, aí entra a condição de dar ou não, por exemplo, o Fresubin Juice ou maltodestrina para esse paciente. Pacientes que têm dificuldade de deglutição também, a gente abona isso. Recomendações que estão ainda em nível um pouco mais fraco é dar carboidratos, essa maltodestrina, que é um líquidozinho bem doce, para parto cesáreo eletivo. Isso está bem em discussão, tem uma força-tarefa revendo ensaios clínicos randomizados para começar a colocar em torno de 2 a 3 horas. Obeso mórbido, pessoal, ainda é fraco. Pacientes que têm risco de náusea e vômito também. Vamos pegar, então, a respeito desse grupo de gestantes para a gente amarrar esse conceito. Gestantes, pessoal, é recomendado hoje, baseado no guideline da ASA 2017 e uma atualização 2023 e uma recomendação do ERAS 2018 que eu vou trazer também para vocês. Em 2017, ele coloca que líquidos claros, água, suco sem polpa, chá claro, café preto sem leite, até 2 horas antes do procedimento é permitido em gestantes do tipo saudáveis, do tipo não obesa, não diabética, não portadora de doença do refluxo. Eles consideram até 2 horas como margem de segurança. Beleza? E lembrar de uma abordagem mais individualizada, pessoal. Lembrar do tipo de gestante que é. Por exemplo, você pega uma gestante que é obesa, mas é uma obesa classe 1, classe 2. Ela tomou líquido claro, do tipo chá sem resíduo, há cerca de 3, 4 horas. O que o anestesista pode fazer para ter segurança? Ele faz um ultrassom do estômago. Se o estômago não tiver resíduo, pessoal, a gente considera como seguro e dá para tocar tranquilo esse procedimento. Na recomendação do ERAS, pessoal, essa é uma recomendação de 2018, ele traz uma força-tarefa em respeito da obstetrícia e gestante. Ele coloca em cima de todas essas recomendações, entre grau forte e grau fraco. O que é nível de evidência alto que ele considera? Ainda dá suco sem polpa, café ou chá sem leite até 2 horas antes de uma cesárea eletiva. Ele coloca como recomendação forte nível de evidência alto, lembrando dos riscos de obesa, diabética, doença do refluxo, gestante com emergência. Refeições leves, eles até consideram 6 horas, que é aquela gestante, pessoal, que comeu, por exemplo, tomou um chá com leite, ou, por sua vez, ela comeu um chá com polpa de maçã, por exemplo, polpa de frutas. Esse é um nível que ele considera alto e forte nessa situação. Mas por que a gente fica batendo o martelo de abreviar o jejum, pessoal? Isso tanto para obstetrícia como para ginecologia, mas principalmente em cirurgias ginecológicas
por exemplo, de grande porte ou moderado porte, ou até pequeno porte. Quando eu deixo o paciente de jejum, eu aumento a resistência insulínica, aumenta a possibilidade de fazer hiperglicemia e até complicações do tipo náusea e vômito, resistência insulínica, hiperglicemia e baixa satisfação do paciente. O paciente parece um boi para o abate ali, trancado, esperando com fome o procedimento dele. Esse estudo mostrou que o grupo de pacientes que passavam por jejum prolongado, 8, 12 horas, sem receber um carboidrato de rápida absorção, eles tinham aumento da resistência insulínica. Por quê, pessoal? Qualquer procedimento que vocês submetam o paciente, desde uma cesariana a uma retirada de um linfoma, até, por exemplo, uma cirurgia tipo uma HIPEC na cirurgia oncológica, ginecológica, o paciente vai ter CIRS. E CIRS, pessoal, quanto maior o jejum do paciente, associado à CIRS cirúrgica, maior a quantidade de interleucina liberada no intraoperatório desse doente. Tanto jejum prolongado, quando você não dá água para o paciente e não dá oferta de alimento pré com esse carboidrato de rápida absorção, eu aumento a liberação de lactato no paciente, porque ele fica mais inflamado, ele fica ali limitado do ponto de vista. Isso acaba gerando hormônios de estresse. E como ofertar, pessoal? A oferta é feita da seguinte forma: a gente pode dar a famosa maltodestrina, que é usada pelo pessoal na academia como pré-treino, né? A gente dá carboidrato para o cara aguentar ali o pique na academia. E é isso que a gente faz com o paciente cirúrgico. Isso é baseado, pessoal, em várias diretrizes mundiais, diretrizes brasileiras, e é uma rotina que, infelizmente, eu não tenho muito contato com a ginecologia daqui do servidor. Já tive muito, claro, mas agora eu estou mais com a cirurgia oncológica. E lá a gente tem abreviado frequentemente as cirurgias oncológicas com o carboidrato que ali no servidor tem, que é o Fresobin Juice. Eu recomendo dar gelado, porque ele quente, pessoal, é horrível, é muito doce, é um gosto assim que é difícil para o paciente. Dá geladinho, o paciente toma de boa. Como é que a gente dá? A gente dá essa ou a maltodestrina mesmo, que tem o pessoal lá de Cuiabá, da Universidade de Cuiabá, eles dão maltodestrina. Lá no Nordeste, o pessoal me falou que dá a água de coco, pessoal, para o paciente. É uma delícia. 3 horas antes do procedimento, eles dão água de coco filtrada. Então, como que a gente dá? 200 a 400 ml para esse paciente de 2 a 3 horas antes do procedimento. Como que é feito? Eu recomendo dar, eu e as diretrizes, dar uma dose à meia-noite ou 10 da noite e outra às 4 da manhã. Então, ele toma às 4. Então, quando ele chega no centro cirúrgico, até começar tudo, esse paciente já esvaziou bem o estômago dele. Isso vale. Lembrando dos pacientes de risco, cuidado, pessoal, obesa mórbida, gastroparesia, suboclusão, não faça isso. Pacientes com refluxo ou qualquer outra doença, não recomendo. Da parte da ginecologia, a gente tem que lembrar que tem não só esse dado de abreviação do jejum, como também tem todos os dados que vocês podem melhorar o paciente de vocês lá no ambulatório. Isso vale tanto para o servidor como na rotina de vocês aí fora. É pedir para o paciente parar de fumar pelo menos 4 semanas antes do procedimento, porque aumenta a incidência de infecção de sítio cirúrgico. Evitar da pré-medicação, pessoal. Essas pré-medicações aumentam a taxa de dessaturação e complicação. A recomendação agora é baixa. Fazer profilaxia antiemética. O anestesista tem que fazer isso. Dá no mínimo o quê? Um corticoide, que é Dexa, e um dazetrona. Evitar o quê? Ó, sondagem vesical de demora por longos períodos, aumenta a infecções urinárias e mobilizar. Saiu da cirurgia, tá mexendo as pernas, tá consciente, tá comendo, não tá vomitando, andar, pessoal, botar o paciente para andar. Isso diminui ilho dinâmico e diminui a possibilidade do paciente ter até uma fístula aí à frente. Outra coisa que a gente tem abordado, isso vale para a ginecologia, principalmente na parte oncológica, é a parte nutricional, pessoal.
O paciente tem um tumor de ovário meio extensivo, o paciente tem, por exemplo, uma doença infiltrativa. Se você tem um time para isso e não está numa situação de emergência, pessoal, as recomendações do Clinical Nutrition, isso vale para todos vocês, inclusive cirurgia oncológica, é manter esse paciente com albumina no mínimo acima de 3. É esse paciente ter pelo menos um ganho poderal de 10 a 15% daquilo que ele perdeu. Não é recomendado, pessoal, operar o paciente quando ele está com albumina muito baixa, porque aumenta o risco de quê? Fístula intestinal, deiscência, infecção de sítio cirúrgico, porque desnutrição, pessoal, gera essas complicações. O suporte nutricional deve ser feito pelo menos de 10 a 14 dias antes da cirurgia. O que a gente tem hoje? Nós temos várias recomendações e tem principalmente no protocolo acerto, o professor Aguilar faz muito a publicação em relação a isso. É de dar, por exemplo, dieta imunomoduladora, de dar proteína para o paciente lá no pré-operatório. Você vê no ambulatório, não está legal da parte nutricional, pessoal, já encaminha para a nutrição e fala para ela: eu quero que esse paciente ganhe peso e ganhe condições físicas, porque olha o problema que dá. Isso daqui eu digo, pessoal, que isso daqui não é problema só cirúrgico. Isso daqui não é condição operatória. Isso daqui é condições que envolvem tanto o anestesista que deu muito fluido, tanto o pré-operatório o paciente está desnutrido, como o paciente que ficou, por exemplo, muito desidratado ou ficou muito anêmico no intra e no pós-operatório. Isso é infecção do sítio cirúrgico. E a gente tem, eu tento buscar isso até no grupo, em outro grupo que eu faço aí fora, um grupo que é de cirurgia oncológica, ginecológica de grande porte, que é tentar juntar ali no pré-operatório tanta cirurgia, a enfermagem, a anestesia, educar a enfermagem. Não adianta vocês prescreverem, eu estou notando muito isso no servidor, pessoal. Prescreve aceleração, a enfermagem não deixa o paciente tomar. Não deixa o paciente tomar água. O paciente para de tomar água 10 da noite. E aí, ele tem uma cirurgia amanhã às 8, 10 da manhã. Pessoal, não tem como o paciente ficar esse tempo todo sem tomar nada de líquido. Não tem como. Então, no intra, aí envolve o anestesista fazendo toda aquela invasão e monitorização. E o pós-operatório, pessoal, deambular e tirar sondas. Outro dado é que a gente tem limitado em dar para o paciente cirúrgico soluções fisiológicas de livre demanda. Porque solução fisiológica, pessoal, ela tem muito cloro. 1 litro de solução fisiológica, ele equivale, em condições de sódio, cerca de 9.000 miligramas, que são 23 pacotes dessa batata aqui, pessoal. 1 litro de solução fisiológica. O que a gente tem dado hoje? Mais Inger-lactato e mais Plasma-Lite. Mas no pré-op, a melhor forma de hidratar o paciente, sabe qual que é? Não é soro de manutenção, é dar água, é dar líquido via oral para o paciente. Toma líquido, hidrata direitinho. Por quê? Isso só fica 20% no intravascular. Outra recomendação, isso vale para o pré, no intra e no pós. Vigilância na glicose, pessoal. Glicemia. Glicemias acima de 200 têm odds ratio igual a 3 vezes mais chances de infecção do sítio cirúrgico. E manter a normotermia. Manta térmica no intraoperatório e até no pós-operatório ali na RPA é mandatório. O centro cirúrgico é muito hipotérmico, pessoal. Ah, mas o que tem a ver hipotermia? Qual o problema disso? Ah, não tem nada a ver cirúrgico. Isso aqui são dados, pessoal, publicados no Lancet, baseado em série de estudos que avaliaram exatamente os malefícios da hipotermia em paciente cirúrgico. O grupo que teve hipotermia, que é a temperatura inferior a 35,4, teve 19% mais chances de evoluir com infecção do sítio cirúrgico. Hipotermia está associada a isso. Não só isso, aumenta a dificuldade de despertar anestésico e recuperação do paciente. Hipotermia aumenta o consumo metabólico também. Quando o paciente começa a tremer, ele tem alto consumo metabólico aí. Um outro dado é em relação às sondas. Sonda nasogástrica.
Sonda nasogástrica, pessoal, ela tem indicações e recomendações. Usar sonda nasogástrica para todo paciente tem problemas. Essa meta-análise, analisando o grupo de pacientes que receberam sonda nasogástrica após cirurgia coloretal e retal, o grupo que recebeu sonda nasogástrica, pessoal, teve mais incidência de quê? Sinusite, pneumonia e desconforto e vômito, pessoal. Porque a sonda incomoda esse doente. Então, vamos indicar a sonda para aquele que precisa. O paciente chegou distendido, está distendido, esse paciente tem recomendação. Não só a sonda nasogástrica, pessoal. Por exemplo, fez uma cirurgia coloretal. Uma cirurgia retal não tem necessidade de manter uma sonda debitando, porque eu tenho distúrbios hidroeletrolíticos que vêm em conta a essa sonda ali em alto débito. Outro dado é manter a profilaxia de náusea. Eu acho que o grupo ginecologia, pessoal, é o grupo que tem maior risco de desenvolver náusea e vômito no período pós-operatório. E a bomba fica com vocês lá, quando o paciente tem esse desenvolvimento. Por quê? Ó, o risco é quando é sexo feminino, quando ele já tem história de náusea e vômito pré, que é os critérios de Afel, se tem idade inferior a 50, isso daqui, pessoal, é o grupo para fazer cirurgia de mama. Porque alguns já fizeram quimioterapia pré, é sexo feminino e muitas vezes não fuma, porque tabagismo é protetor para náusea e vômito. Esses doentes, a gente considera, quando ele tem 3 fatores, por exemplo, um risco aí de quase 60% de vomitar no período pós-operatório. E náusea e vômito tem problema. Então, a profilaxia ele envolve como? A gente coloca várias drogas que são utilizadas, e uma delas que a gente sempre utiliza é corticoide. Por exemplo, dexametasona numa dose de 8 miligramas. Essa dose no intra e anestesia venosa e peridural reduz náusea e vômito no período pós-operatório. E evitar a anestesia inalatória, aquela com gás, também aumenta o risco de náusea e vômito. De acordo com os critérios, a gente indica aí o fármaco. Na maioria das vezes, se o paciente é de alto risco, ele recebe dexa e domperidona ou dexa e ondansetrona nesse grupo de pacientes. Uma outra coisa que tem crescido no nosso grupo aí do Projeto Acerto, e a gente tem aí defendido uma outra premissa, é a respeito dessa moda que ficou a respeito da anestesia opioide-free. Eu acho que vocês já devem ter escutado a respeito disso, isso começou a ser frequente. Nós defendemos a anestesia poupadora de opiáceo e não livre total de opiáceo. Mas por que começou a ter essa anestesia aí, essa premissa de fazer anestesia sem opiáceo? Os Estados Unidos começou a ter uma onda crescente, ainda existente e cada vez aumentando mais, de pacientes dependentes de opiáceo. Por dia, pessoal, morre 220 pessoas por opiáceo nos Estados Unidos. Usuários de opiáceo. Se alguém já foi na Califórnia, já deve ter visto aquela catástrofe que está lá, é assustador, como está na Pensilvânia também essa situação deles. Pessoas viciadas, por quê? Muito comprimido de opiáceo, o paciente vai para casa e aí eles vendem isso e acabam utilizando em livre demanda. Hoje a gente não tem essa premissa, a gente otimiza e faz o quê? Vários pontos de analgesia. Isso vai desde a anestesia regional, é aquela peridural ou aquela RAC que a gente limita a morfina. Tenta usar o quê? Por exemplo, a cesariana, que tem evidência boa. RAC, anestesia, com fentanil, que é rapidamente absorvido, e o bloqueio da parede abdominal, que é feito no pós-operatório. Isso dá boa segurança para o paciente e reduz, por exemplo, retenção urinária e prurido pós-operatório, que a morfina acaba desencadeando nesses doentes. A peridural, pessoal, ela é, sem sombra de dúvida, um arsenal interessante no grupo de vocês, ginecologia e também obstetrícia. Esse estudo avaliou o que acontece em tumor gastrointestinal quando faz uma peridural. Teve menor quantidade de citocina, menor quantidade de fator inflamatório e reduziu também náusea e vômito em componente cirúrgico. De todos esses componentes que eu trouxe, que envolve o projeto Acerto, pessoal, os dados que a gente tem nos últimos 5 anos,
analisando retrospectivamente e prospectivamente, a gente sabe que reduziu não só custos hospitalares, como acelerou a alta do paciente, como também reduziu mortalidade em 42%. Então, eu fecho aqui com vocês que são três pontos que a gente tem que lembrar. É simples mudança, pessoal. É coisa que tem que ser dialogada e repassada. É vocês estar aqui buscando esse conhecimento, é vocês passarem para o pessoal que isso tem que ser feito, essas simples mudanças. Lembrar que paciente malnutrido, que isso é um ponto que eu fico batendo com o pessoal da cirurgia oncológica. Paciente malnutrido, pessoal, não adianta, vai colocar na mesa, o paciente vai complicar no período pós-operatório. Eu falo dessa visão não só da anestesia, como da terapia intensiva, que eu vejo esses pacientes complicando com ilho, com deiscência, com fístula. Você pode ser excelente cirurgião, dar ponto numa situação de alça intestinal com ou numa parede abdominal com albumina de 1,5, esse risco aumenta. É simples mudanças vão ter impactos na melhoria do cuidado de paciente cirúrgico. Meu muito obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, poder debater. A Elisa, pelo convite. Desculpa eu atrasar, que eu às vezes posso ter avançado do tempo aí. E eu fico aberto a perguntas aí, quem quiser, tá bom? Obrigadão aí. Eu que agradeço, viu? Super boa a sua aula. Eu conheço, né? Ser esposa de anestesista, né? É. Sei, conheço, é um excelente anestesista, cardiovascular das pontas. É, obrigada. Então, assim, a gente implantou o protocolo lá, estamos gradativamente implantando melhor, né? Porque acho que tem É, muitas falhas dentro da obstetrícia para a gente implantar. É, a gente tem algumas dificuldades que eu acho, primeiro assim, onde trabalhar. A equipe ela tem que ser multidisciplinar, ela tem que ser treinada, então assim, foram aulas e aulas, conversas e conversas, protocolo enviados para a enfermagem. A enfermagem é o nosso suporte, ela é a nossa base, senão a gente não consegue trabalhar. Enfermagem tem dúvida? Não, não tem dúvida. Vamos trabalhar com residentes. Residente trabalhou super bom. E aí, assim, alguns detalhes, algumas dificuldades que a gente tem. Então, assim, não só a gente, a equipe, como também da anestesia. Por isso que eu isso, pedi para que a gente pudesse fazer essa parceria. Eu já tinha conversado com o João há uns 2 meses, né? Da isso. gente falando, não, João, vamos implantar, ele tem que, a gente tem a história, né, de sucesso do protocolo ERAS, a gente tem que implantar, colocar isso como um protocolo dentro da instituição. Por isso que eu pedi para você participar, pedi para o outro colega, né, o diretor clínico, para que a gente pudesse fazer essa discussão e a gente implantar em conjunto, sim. Então, desde a nutrição, a gente falou do que dá, né, Isso. para pré-operatório, pós-operatório imediato, inclusive. A gente teve esse tipo de discussão. E eu acho que assim, é o primeiro passo. Eu gostaria ainda depois de conversar muito mais para a gente realmente poder implantar e colocar dentro do protocolo institucional mesmo. Viu? O que você puder contar aí, eu posso te ajudar nesse sentido, porque vai ter algumas barreiras, porque é normal, a gente está Sim. mudando a rotina, saindo da inércia, e isso vai trazer, não, não, mas o paciente tomou líquido. Gente, tomou 2 a 3 horas, tranquilo, se ela não é obesa, dá para fazer. E a gente vê uma evidência obstetrícia, Sim. como o paciente fica satisfeita. Gente, é uma ansiedade tremenda que a paciente passa. Ela fica com medo do feto, de ter algum problema, ela fica com jejum, ela vai ficando cada vez mais inflamada. E na ginecologia, essas cirurgias oncológicas que ocorrem, por exemplo, na quinta-feira, se ela não for, não tiver os critérios lá de exclusão, ela é forte candidata a isso, pessoal. A dar o Fresubin. Os residentes podem prescrever, colocar o Fresubin Juice, ou um líquido claro. Fala Uhum. assim, ou você fala assim para o paciente, ó, toma água o dia inteiro, ele está internado, fala assim, ó, pega aquela garrafona de água que eles deixam lá, toma água o dia todo e à noite ele vai tomar esse Frisubin para ele ficar mais confortável, porque isso vai ter impacto
e também todos esses dados que eu trouxe, né? Fazer o antibiótico na hora certa, pessoal. Isso é um negócio que tem que ser. Cobra Uhum, do anestesista, ó, sem brincadeira, pessoal. Pode cobrar mesmo do povo lá. Ó, você fez o antibiótico? Faz o antibiótico. Isso é importante. Não é só o trabalho ali de toda sepsia, tem que ter antibiótico profilaxia. E nós aí do Projeto Acerto, a gente tem essa força-tarefa que tem que dar antibiótico terapia também no tempo certo, controlar a glicemia, manter a analgesia pós-operatório e botar os caras para andar, botar os uhum, pacientes para andar, Isa. uhum. Porque se não botar, o paciente vai fazer ilho lá e vai ter esse problema. Na enfermaria isso é mais fácil. Eu sei que na UTI tem grande dificuldade disso. Uhum. Tá bom? É, No que você muito bom. precisar contar de ajuda aí, eu posso te Sim, ajudar. eu Os outros na colegas, se área. tiver dúvida, pode me procurar. Eu fortifico o pessoal, porque isso é uma forma de mudar esse problema, que é esses pacientes ficarem 18 horas de jejum. Não Sim, dá isso. é. Ô, Inclusive Thales, em Oi, obstetrícia e diabetes, né? Eu acho é, que o isso, resultado é muito bom. muito isso. boa sua aula, parabéns aí. Obrigado. O pessoal da equipe da Anestésio está alinhado com essas condições? Porque A assim, maioria. mas às vezes a gente tem alguns colegas que ainda são meio É, reticentes em relação às gestantes, a gente sabe, assim, para mim, gestante é sempre estômago cheio, a maior estamos parte, cheios. estômago cheio. Então, ela fica em trabalho de parto, todos os hospitais fica com dieta liberada, a Uhum, gelatina, Isso. mas lá no servidor a gente tem esse problema, às vezes que chega o colega e fala, aí eu fico com uhum, medo de começar a pensar, olha, eu vou liberar o Fresubin numa paciente oncológica para uma cirurgia eletiva, Não, você pode vai liberar. chegar lá e o cara fala, mas ela não tá de jejum, e vai ganchar. Olha, a sua pergunta é muito boa. Sabe por quê? Ela traz o problema que impede essa progressão. Ah, mas e se eu liberar e o colega barrar? Você tem evidência, você tem fortificação e você pode falar, não, está correto, o paciente tem. Agora, não pode fazer isso numa obesa, não dá Fresubin, por exemplo, num diabético insulino dependente, não dá num renal crônico, tá isso não. Mas você uhum, pega, por exemplo, você vai operar uma mama, você vai operar um setor, você vai operar, por exemplo, um tumor de ovário ou um carcinoma. Paciente, pessoal, meia-noite, dá um Fresumim, 4 horas da manhã, o outro, acabou. Não tem discussão, nem tem por que questionar isso. E avisa até eu consegui educar bem os residentes em relação a isso. Os assistentes mais novos, assim, eles estão bem educados nesse sentido. E eu já falei para eles que não é para acontecer isso. Agora, os outros, a gente precisa amadurecer, mas é só você falar assim, não, qualquer coisa até me liga aí que eu dou uma ajuda para vocês. Se for para mudar, eu estou disposto a ajudar mesmo, pessoal. Porque na cirurgia oncológica, eu consegui mudar muito isso, entendeu? Na E aí os oncológica próprios da geral, não na da nossa, geral, não isso. na oncologia pélvica. Não, mas da oncologia pélvica, se os colegas quiserem, eu posso ajudar nesse sentido. Total, ajudo mesmo. O grupo da cirurgia oncológica, no começo começou a dar um problema. Aí, segunda eu não estou lá, terça. Ah, meu paciente tomou um negócio 4 horas da manhã, não dá. Não, 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 não. É para tomar, pode É, liberar. Aí os residentes ficaram alinhados e aí está fluindo bem. Barreira que ela começou a ter, sabe qual que é? Da enfermagem. A sim, enfermagem não dá. enfermagem não dá, é complicado, né? É A muito hora que você difícil. não consegue educar toda a cadeia, É, e não vai, a cadeia muda muito, né? é Então pega aquela isso. enfermeira que vai lá ficar na noite, que ela não é do setor, veio do outro Exato. setor lá do fim. Ah, tá de jejum, é jejum. Bota a Vou placa de dar, não. jejum lá, não come, não bebe nada. É isso. Aí tá Aí na não prescrição, dá. é difícil. Não- É difícil, mas tem que educar eles, entendeu? Falar assim, não, isso é liberado. Até 2 a 3 horas a gente pode dar líquido, claro. O paciente pode tomar, por exemplo, tomou um café. O café não tem resíduo, não é café turco, pessoal. Mas tomou um café? Pode. Café duas é líquido claro. Café coado é líquido claro. O Bom, mas Café paciente tomou, por preto, como é exemplo, claro. não, é líquido, é preto, mas é líquido sem resíduo, perdão. Falei besteira aí, desculpa. Então, eu tô Mas brincando.
Mas é preto, né? É Certo, preto. não Você é pega, nada de por claro. exemplo, suco. Sabe aquele suquinho de caixa que são horríveis lá? Aquele suquinho dá O para Del dar. Valle. Tem resíduo. Esses sucos que não tem resíduo dá para dar, pessoal. Agora, você deu um Uhum. suco de grumos de laranja, aí vai para 4 a 6 É. horas de jejum. Tem que entender o que está dando, entendeu? E eu acho que a água de coco é maravilhoso nos lugares que dá para dar. Dá essa maltodestrina ou prescrever Frisubin Juice. Você vai operar um doente amanhã, por exemplo. Está internado? Liga, fala para o hospitalista, ó, dá um Frisubin para ele hoje e outro amanhã às 4 da manhã. Pronto. Na Redditor esse protocolo está bem estabelecido. No Oswaldo Cruz a gente conseguiu colocar isso bem. No Einstein teve um pouquinho de dificuldade, mas segue, alguns seguem, outros não seguem. Agora, tem lugares que o paciente já recebe isso em casa, sabia? No Einstein foi isso. No Einstein o pessoal, os Gelado. pacientes em casa, o Fresubin, para abreviar. A enfermeira ligava, Uhum. via se ele era elegível, ele recebia o Fresubin em casa, aí ele internava, já estava lá com o estômago de boa, sem sentir fome, sem ser insatisfação aí. Mas o que vocês quiserem aí de ajuda, eu posso ajudar, pessoal. Uhum. Porque eu não ia gastar a minha saliva aqui falando, 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 e depois chega lá, eu sigo outra coisa. E não é bem isso. É o que eu tento fazer com o pessoal da cirurgia oncológica e até da vascular eu faço isso. Quando não é diabético, muito complicado, eu acabo fazendo. Na cirurgia cardíaca, num grupo também faço em cirurgia cardíaca Uhum. também. Hoje está bem Dentro da generalizado. ginecologia, o que eu acho interessante Ah, por exemplo, hoje, né, terça-feira eu opero e a hum. minha paciente, normalmente a gente, hoje eu operei até cedo, começou às 16 horas, imagina, mas ela fica o dia inteiro em jejum. É Aí, muito você podia ter complicado. dado, Lisa. Pedir para os Então, residentes prescrever. Ela, vamos é supor, porque ali, não vai tem saber o como problema. rotina na ginecologia, diferente da obstetrícia que eu consigo me meter um Você sabe pouco uma Mas, mais. coisa por que exemplo, também pode acontecer, que deve acontecer, que acontece lá no servidor? A paciente fica de jejum a partir da meia-noite, certo? A primeira cirurgia vai isso, É. acontecer às 7. Só que vai que a primeira cirurgia não aconteceu e a gente vai puxar uma cirurgia. Por que que eu isso. não coloco o jejum a partir aquelas pacientes que vai operar às 4 4 da horas. tarde, que nem eu faço no meu consultório. O paciente vai operar às 4 da tarde, eu falo para ela, o jejum você começa às 5 da manhã, toma o café da manhã. Tá no servidor, não vai acontecer isso, porque se eu precisar antecipar por uma, Mas eu não, eu poderíamos dar o bloqueio a suco às sala. 4, Mas se Marcelo. você der, por exemplo, Ah, o Fresubim às 4 da manhã, você tem uma margem de às segurança 7 boa horas já aí. deu. Sim. Já deu. Ó. Se, por É. exemplo, se operar você ia operar o paciente ele era das 11 horas. E aí você deu o Fresubim às 7. Aí você puxou ele às 10. Não tem importância, ó, 2 horas ou às 9, ele está com Uhum. margem de segurança, entendeu? Uhum. Mas a taxa de regurgitação, numa análise bem grande de paciente retrospectivamente, foi quase nula que eles investigaram, porque Uhum. eles faziam rapidamente, né? Quando você Uhum. simplesmente você dá líquido. O que você pode fazer dá 4 da manhã. Teve paciente lá no Oswaldo que reclamou, porque acordou às 4 da manhã para tomar isso. Eu falei, então você fica de jejum, então. Mas 4 da manhã é um horário bom. 4, 5 da manhã é o horário que eu tenho estabelecido aí para ter segurança. Toma um negocinho daquele geladinho e acabou. Em relação à sondagem vesical, você tem alguma recomendação? Então, eles recomendam limitar as sondagens por um período inferior a 24 horas, eles. Sim. E aí você tem que avaliar o que é interessante, é ver se o paciente não tem sinais mesmo de bexigomo. Se o paciente começa a ter, se ele está deambulando, se ele já está, sabe, sem ter distensão abdominal ou qualquer coisa, essa sonda tem que ser sacada até com menos de 24, porque a morfina dura 24 horas esse efeito de retenção dela. E Uhum. isso pode acontecer. Sim. Quando não deu morfina, você pode falar assim para o colega, assim, ó, beleza, vamos tirar a sonda. Isso é fundamental, porque aumenta o risco de infecção urinária também. Sim. A Mas, manutenção. teoricamente, é inferior a 24 no protocolo que saiu recente, beleza? É. Isso foi uma das minhas dificuldades, né? Porque a gente tinha um problema na enfermaria propriamente dita, da obstetrícia. Eu queria Hum, fazer a retirada mais precoce da precoce. sondagem.
precoce assim, não imediato, né? Não Mas é assim, em torno de imediato. 6 horas, porque assim, tem colegas que eles faziam cirurgias enormes, imediatamente, acabou a cirurgia, eles sacam a sonda. Nós estávamos esperando 6 horas, que é o que eu deixei mais ou menos estabelecido isso. Teve só uma paciente que foi feita uma ressondagem, a colega De ficou em dúvida, é alívio. lógico, porque algumas coisas, algumas pacientes a gente não deve tirar a sonda, causando Hum. sulfato de magnésio, paciente que Isso. teve alguns controles que a gente tem em termos de sangramento, tal. Mas assim, a paciente que ficou na RPA, começou a movimentar, está levantando, está em Isso. condições, 6 horas, aí a gente discutiu isso com um colega, falei assim, a gente vai tirar 6 horas após o início do procedimento, que foi quando começou a usar a medicação, ou após o Isso. término do procedimento. Se ela está Estabelecemos, tendo micção, ô Elisa, se ela está conseguindo ir no banheiro, acabou. Você não precisa. Você sim, pode tirar. isso, Realmente, você tirou, fez o teste, acabou. O risco de retenção isso, começa a reduzir menos aí é, nesse paciente, né? Mas é uma boa dica que você fez aí. Pelo é, menos 6 horas aí no paciente. isso. O que que eu gostaria, assim, agora voltando um pouquinho para a ginecologia. Você falou, aí eu fiquei, É, aquela analgesia, aqueles bloqueio na i- parede. Eu acho que o isso. treinamento, para a gente, acho que seria fundamental. Acho que dá uma diferença pós-operatório, né? O Isso. bloqueio. Porque o que acontece? Você pega uma videolaparoscopia, esses É. bloqueios têm benefício. E numa cesárea, o que, que tem estudos em cima? De fazer, por exemplo, na cesárea, faz a hack, anestesia, coloca o fentanil, que é mais rápido a liberação, que ele dá 6 a 7 Uhum. horas, e aí não coloca morfina e faz o bloqueio. É. Tem uma colega de vocês, a Nádia, que ela foi submetida a uma cesárea e fizeram esse TAP nela, e Isso. ela falou que teve uma satisfação imensa com isso. E Uhum. não fizeram morfina. Então, Uhum. o feedback ela mesmo, Benefício, né? dois colegas também fizeram. Para, por exemplo, uma estérea aberta, você pega, por exemplo, uma esterectomia aberta. Se você fizer na estérea aberta a menor Tá. quantidade de opiáceo e fazer o bloqueio, com peridural, com anestésico para segurar, ou uma Uhum. hack, depois você faz o bloqueio, você segura bem esse paciente no período pós-operatório. Primeiro, É um pouquinho mais difícil que demanda de ultrassom, de agulhamento, de interação de anestésico, mas a galera tá fazendo muito, os residentes estão bem sim, treinados nisso daí. Eu sim. tenho cobrado deles ali, tá Sim, bom? eu gostaria Hum, de que a é. equipe mesmo, a gente fosse treinado, sim. Treinado, ver, fazer em parceria, Não, né? não, isso, quando tiver ali, É, quando eu tiver terça-feira, eu vou até na tua sala, eu vou fazer um no pós-operatório imediato contigo lá. tá bom. Que ótimo, Tá bom? combinado. Tá bom. Nada. Se aqui, Marcelo, se aqui tem alguém que gostaria de. Doutor João, gostaria de falar alguma coisa? Rodrigo, acho que não. Acho que podemos encerrar, né, Marcelo? Sim. Acho que. Thalisson, muito obrigado aí pela sua Muito Obrigado disponibilidade. você aí. Acho que Obrigado. vamos sentar eu, a Elisa, o Rodrigo, que é o chefe da Gineco, e Ah, é o tentar, Rodrigo também. é, Tem eu. Deve e falar com o Rodrigo aí. tentar ajustar para que a gente possa instituir protocolos desse na gineco e na obstetrícia de achou. forma adequada e treinar a enfermagem, treinar a equipe toda. Vocês podem fazer o Nutrição. protocolo, depois vocês me enviam, eu faço os ajustes que forem Uhum, necessários, e aí fica uma coisa uniforme, entendeu? Porque aí tem participação mesmo. Aí não tem, aí porque dá uhum, para fazer, entendeu? sim, Podem contar comigo, pessoal, podem contar mesmo. Vou melhorar isso daí. tá. Tá bom? Super Tá ótimo. obrigada. Muito bom. Obrigado. Boa Muito Qualquer bom coisa eu noite. tô mesmo. por aí. Um forte Tá bom. abraço e obrigado pelo convite, tá bom? Boa Obrigada noite aí. a todos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau.